pós-intervalo e nós vamos falar agora da aplicação das normas jurídicas, que trata-se tanto da subsunção quanto da integração, né? Quando se fala em subsunção, mais um dos nomes feios do direito, é que efetivamente aquele fato concreto, aquele fato ocorrido no mundo real, ele se encaixa perfeitamente numa norma que foi redigida de forma abstrata, né? Então, aquela relação jurídica que você criou de compra e venda, ela está lá no Código Civil, né? O Código Civil, ele foi elaborado de forma abstrata, são hipóteses que foram idealizadas por aqueles que elaboraram a norma, e aí aquele fato efetivo se encaixou assim, ipsilíteres lá no Código Civil. Isso é subsunção. Eu tenho uma norma que foi elaborada de forma abstrata, encaixa perfeitamente para a aplicação naquele caso concreto. E na integração? Na integração, eu não tenho essa norma. Eu tenho ausência dessa norma, né? Não há que se falar em nenhuma lei que se encaixe naquele fato concreto. Quando acontece isso, a gente fala que tem uma lacuna, uma ausência, né? E sempre que houver uma lacuna ou uma ausência, a lei de introdução vai advertir e vai permitir que o juiz utilize de outros mecanismos para solucionar aquele caso concreto, tá? E aí, a lei de introdução vai dizer que o juiz pode se fazer de mão da analogia, dos costumes e dos princípios gerais do direito. Sempre que o juiz se ver diante de um caso concreto em que não há uma legislação específica para a sua solução, cabe ao juiz, né? O juiz jamais pode deixar de julgar, né? O juiz fala, não tem lei em relação a isso, então eu não vou julgar. Não, o juiz não pode fazer isso, tá? Então, na ausência dessa legislação, caberá ao juiz aplicar analogia, costumes e os princípios gerais do direito. Sempre que eu tenho um fato concreto, em regra, eu tenho uma norma que vai incidir sobre esse fato concreto. Eu tenho uma norma que vai dar solução a esse caso concreto, né? E a efetividade dessa norma, dar a solução a esse caso concreto, o juiz vai utilizar uma interpretação normativa, que qualquer uma daquelas possibilidades que a gente falou atrás, né? Seja a utilização por conta de uma interpretação histórica, de uma teleológica, sistemática, aí vai depender do tipo de interpretação que vai fazer valer para a solução daquele caso concreto. Então, na aplicação da norma jurídica, eu tenho fato concreto, mais uma norma incidente, mais a interpretação normativa efetuada principalmente pelo judiciário para a solução de um conflito. Na integração, eu falei para vocês que não tem lei. Eu não tenho lei que foi efetuada de forma abstrata para solucionar aquele caso concreto. Eu tenho uma lacuna jurídica, eu tenho uma ausência, né? Aquele fato concreto, ele não foi previsto pelo legislador, portanto, eu não sei àquele ponto como que eu vou solucionar. E aí cabe ao juiz, primeiro ponto de aplicação é a analogia. E o que vem ser analogia? Né? A analogia é você utilizar de um julgamento, principalmente do juiz aqui na solução do caso concreto, é de um julgamento de um caso que foi análogo, que foi parecido, né? Então, para que eu aplique a analogia, eu não tenho uma previsão legal, eu não tenho uma lei em relação àquele fato, eu tenho uma semelhança entre o caso concreto lá, que não tem uma lei, mas com uma situação abstrata que foi regida, ou por uma situação que já foi contextualizada, que já foi julgada, né? Por isso que se fala em identidade de fundamentos lógicos e jurídicos, tá? Então, para que eu aplique a analogia, para que o juiz aplique a analogia,
não pode estar previsto na legislação, ter relação de semelhança entre o caso concreto e aquele que precisa ser julgado, e identidade de fundamentos lógicos e jurídicos. Quer ver uma decisão que a gente teve por analogia? Foi a autorizativa do CNJ e do STF para casamentos entre homoafetivos. E por que isso? Por que foi feita a analogia, Karina? Utilizou a analogia. Primeiro, porque a nossa legislação pátria não está previsto na legislação pátria o casamento entre homoafetivos. Né? Eu tenho o casamento no Código Civil, mas estão somente entre homens e mulheres. Né? Eu não tenho o casamento entre homossexuais, né? Ou qualquer outro tipo de gênero que possa vir a requerer o casamento e que seja permissível. O Código Civil não permite. A Constituição também não fala nada a respeito. E o nosso legislador, né, nosso Congresso Nacional, mantém-se silente em relação à matéria. Porque trata-se de uma matéria bastante sensível. E aí, dentre as suas bancadas, bancada ruralista, evangélica, católica, etc., etc., é um tema aqui de difícil consenso dentro do Congresso Nacional. Então, melhor engavetar do que colocar em pauta para julgamento, para a elaboração de uma legislação autorizativa ou não desse tema. E aí, o que acontece? Só que a sociedade chegou a um período de clamar por uma solução. E aí a sociedade vai em busca disso, diante do judiciário. Então, quando chega essa demanda no STF para a autorização de um casamento homoafetivo, o STJ, no julgamento tanto de uma ADIM, não vou lembrar o número agora, da ADIM, Ação Direta de Inconstitucionalidade, e de um preceito fundamental, né, são 2 remédios constitucionais, o STF enfrenta o tema. Né? Tinha já uma autorização do CNJ, no sentido de autorizar os casamentos homoafetivos, e aí o STF enfrenta o tema, e aí é o que a gente vai chamar de ativismo judicial, ou seja, ele vai exercer uma função que é atípica dele, e a gente vai dizer que o STF, nesse sentido, ele legislou, né? Ele, ao invés de julgar, ele está legislando, ele cria uma nova lei, né? Uma nova norma. E aí o STF, nesse julgamento, vem e autoriza o casamento entre homoafetivos, e ele o faz por analogia. Ele busca, em casos análogos, na semelhança do caso concreto que não está previsto em lei, em uma situação abstrata. O que ele faz? Ele busca lá do Código Civil, o casamento é permitido entre homens e mulheres, né, em relação à família. Mas o que é família hoje, o cunho social? Família é só aquela família parental, só o homem, a mulher e a criança? Isso é família? Não. Para a nossa sociedade, hoje a gente tem infinitas possibilidades de família. Hoje, sequer a gente pode falar que não seja família o fato de ser um indivíduo, seja mulher ou um homem, com o seu animal de estimação. Né? Para alguns, essa é a sua família. Então, essa interpretação do que seja família, isso veio evoluindo, veio modificando na sociedade, e dessa feita, quando se fala num casal homoafetivo, nós estamos falando de uma família também. E aí o STF vem, concorda com isso e autoriza. E ele faz por analogia. Tá? Além da analogia, a gente vai ter os costumes. A gente falou de costumes na nossa primeira aula, na verdade, na segunda aula nossa. E costumes nada mais é do que uma prática uniforme, né? Eu pratico o costume porque eu acredito que ele seja obrigatório, né? Eu acredito que ele esteja na legislação, e também é uma prática reiterada. Todo mundo faz, né? De cunho social. Todo mundo acredita que aquilo é obrigatório, que é necessário, e todo mundo faz sem questionar.
Isso é costume. Então, quando eu tenho esse ato, esse fato realizado pelas pessoas, de forma que sentem que tem a crença de que seja obrigatório, não que seja, não é nem positivado, né? Quando a gente fala em costume, não é nem positivado, não é escrito. Mas você tem a crença de que é obrigatório e você tem uma prática reiterada social desse comportamento, eu posso utilizar como forma de solução de conflito. De solução de conflito, ó. De solução a um caso concreto, tá? Esse costume, ele é repartido em 3 possibilidades. Secund legens, ou seja, segundo a lei, né? Quando eu acho que esse costume está previsto na legislação. Então, além de eu ter a crença de que ele é obrigatório, eu acredito que ele está na legislação, que ele é positivado, que ele é lei, tá? Ou ele pode ser parter legem, ou parte da lei, né? Quando ele efetivamente, nesse sentido, ele vai destinar a suprir os casos omissos. Então, aquilo que foi omisso pela legislação, eu vou suprimir pelo costume. Ou ainda, quando ele é contrário à lei, né? Só que quando ele é contrário à lei, que é o contra legis, nesse ponto, eu não posso tê-lo no intuito de revogar qualquer legislação, né? Então, mesmo que quando eu tenho um costume contrário à lei, a gente viu lá no direito consuetudinário, eu não posso aplicar esse costume, ainda que ele tenha a crença de ser obrigatório e que ele seja reiterado sua prática. Se ele for contrário a uma legislação posta, eu não posso utilizá-lo, inclusive na solução do caso concreto, tá? Então, analogia e costumes. Agora vem os princípios gerais do direito. Quando a gente fala princípios gerais do direito, a gente também já falou disso, nada mais é do que o que está por trás da norma, qual que é a ideologia daquela norma, né? Em princípio, trata-se da consciência do povo, aquilo que é universalmente aceito, ou seja, eu tenho um cunho de proteção à vida. Quem é aquele em sã consciência perfeita, né? Que vai contra a vida, né? Ou contra o patrimônio, né? Em sã consciência, você os preserva, né? A dignidade da pessoa humana, o princípio da boa-fé, né? A crença da verdade, né? Você está com isso, né? Em sã consciência, você não vai de encontro a isso, né? Mas o juiz só vai poder utilizar dos princípios gerais de direito, dessa ideia, essa ideologia por trás de cada um dos artigos, tão somente como forma de exceção. Se o juiz não identificou a lei, né? Eu não tenho lei que caiba aquele caso concreto. Ele vai tentar primeiro analogia. E aí ele vai buscar todas as possibilidades dentro da analogia. Ah, mas não cabe analogia, Karina. Aí ele vai buscar os costumes. Se de todas as possibilidades em termos de costumes ele não conseguir encontrar, aí sim ele vai para os princípios gerais do direito, tá? Do contrário, ele não pode ir de imediato como primeira opção dele os princípios gerais do direito. Na verdade, os princípios gerais do direito é a última opção do juiz para a solução de um caso concreto. E a equidade? Quando a gente fala em equidade, também é um termo, uma possibilidade, né, de o juiz utilizar para a solução de um caso concreto. Quando se fala em equidade, nós estamos falando em igualdade, em equilíbrio, tá? E aí o juiz, aqui ele vai também utilizar a equidade em caso de espaços em brancos, que a gente vai chamar, de lacunas, né, em relação àquele caso concreto. Ele pode usar a equidade? Pode, desde que o legislador assim expressamente o autorize. Então, para o uso da equidade, caberá ao legislador, nos artigos quais
tem efetivamente o cabimento da equidade, ele deixar isso de forma expressa, tá? Então, se eu não tiver referência legal dizendo da possibilidade do uso da equidade, deste equilíbrio, não há que se falar em equidade como aplicação para o caso concreto, tá? Mas, Karina, que o juiz vai utilizar essa equidade, afinal, para quê? Na verdade, ele utiliza a equidade para afastar, em algumas situações, a injustiça diante do caso concreto. Então, pensem os senhores assim, vocês gostam de penal, né? Um pai de família, né? As crianças têm a esposa, os filhos, ele está desempregado, está faminto, os filhos também, e ele entra num supermercado e aí ele furta 3, 4 pãezinhos, pão francês e 1 litro de leite, né? Isso é furto, porque não teve coação, mas ele subtraiu de outrem algo que lhe provém. Isso está lá no artigo, furto vai estar no 155, se eu não me engano. 155 ou 157, um é furto, outro é roubo, tá? E aí, é uma pena bastante severa, mas o que o juiz pode fazer? Ele pode aplicar a letra fria da lei como um furto e condenar esse pai de família a uma pena, se eu não me engano, de 6 anos. Ou ele pode utilizar aqui da equidade e do princípio da insignificância e dar uma pena menor, inclusive possibilidade de trabalho social, etc. Tá? Então, é nesse sentido que quando o legislador autoriza, eu posso aplicar a equidade no sentido de fugir um pouco desse mandamento frio da legislação, tá? Esse que é o ponto da equidade. Mas eu só posso utilizar da equidade quando o legislador assim me autorizar. Do contrário, nada feito. Então, o que vocês têm que ter em mente em relação à integração e interpretação? A integração, obrigatoriamente, não há lei, tá? Eu não tenho lei assim que defina. E na interpretação, a interpretação, eu tenho lei, mas essa lei traz uma interpretação dúbia ou cria qualquer conflito ali em relação à aplicação daqueles artigos. E aí, a gente encerra a nossa aula por aqui. Em relação ao nosso conteúdo, alguma dúvida de vocês em que eu possa auxiliá-los ou dirimi-las? Gente, tem algum dúvida? Pode falar. Oi. Eu não entendi a lei dúbia. Isso que eu ia perguntar agora. Então, vamos lá, eu vou voltar aqui. O que é lei dúbia? Você tem... Sempre você vai ter dubiedade quando você tem uma palavra em que você pode ter duas situações nela. Você pode ter 2 entendimentos nela, tá? Sempre que você pode... Deixa eu lembrar um exemplo de uma lei dúbia aqui agora, de forma específica. Nossa, não está vindo nada à mente, mas sempre que... Na próxima aula eu já venho com um exemplo concreto para vocês, eu não me recordo agora, mas sempre que você lê aquela frase e te dá... subir para cima, por exemplo. Sabe? Ela é dúbia. Por quê? Se vai subir, você só vai subir, você não vai ser para cima, né? Obrigatoriamente. Mas, assim, na legislação, ela te dá a interpretação de duas coisas, de ser permitido ou de ser defeso, tá? A própria legislação, ela te deixa em dúvida em relação ao que o legislador queria dizer. Ao mesmo tempo que ele está, digamos assim, permitindo a hora extra, ele está restringindo a hora extras. E aí você lê o artigo, você não consegue compreender se é uma coisa ou outra coisa. Isso é ser dúbio. É você ter no mesmo artigo
duas possibilidades, um contraditório ao outro, tá? Eu não vou lembrar agora de nenhum artigo específico, mas eu prometo que na próxima segunda-feira, depois da Páscoa, depois de um período de descanso, né? Eu trago um caso concreto e específico. E na segunda-feira que vem, deixa eu já deixar aqui claro para vocês, a gente vai entrar com pessoas, né? A gente vai falar, efetivamente, já vai entrar no Código Civil e a gente vai falar de pessoas, tanto pessoa, capacidade, etc., tudo relacionado à pessoa. E eu já vou trazer uma atividade avaliativa para vocês, tá? Como complemento nesse semestre, que a gente vai dosar em relação ao conteúdo, tá? E aí vai ser em relação a esse primeiro conteúdo que a gente falou e em relação à minha aula na segunda-feira. Feito? Me fiz entender? Entendi, prof. Então tá. Mais alguma dúvida? Estou aberta a perguntas sobre qualquer coisa. Bora? Ninguém nem quer falar nada, né? Vocês estão aí bem assistindo TV, né? Nem é Big Brother, gente, ainda. Não, só para entender, a lei dúbia, professora. No caso, a lei pode ter duas interpretações, uma para condenar, uma para absolver, por exemplo. Isso mesmo. Quando você lê o artigo, ela não te deixa claro se ela está condenando ou se ela está absolvendo. Aí, vocês estão gostando de penal, né? Depende o quê? Depende da interpretação e depende do caso concreto. Não, depende também, vamos dizer assim, da malandragem do advogado, né? De sim. como que ele vai colocar. É isso mesmo. Aí que está o lado bom do advogado. É que ele vai utilizar daquela legislação e aí ele vai colocar a tese, ele vai criar a tese que mais provém para o seu cliente. Né? E aí, se ele souber efetivamente fazer isso, ele vai ter êxito na ação. E aí, mais alguém? Bora, gente. Ninguém quer falar mais nada comigo? Não, professora, é só porque não temos perguntas. Na verdade, eu estou processando uma pergunta na cabeça. Entendi. É só que você gosta do Bob Esponja, né, professora? Oi? Você gosta do Bob Esponja. Eu gosto do Bob Esponja, mas na próxima aula eu vou... Melhor desenho. Eu gosto mais do Snoopy, da Caverna do Dragão. É mais da minha época. Bob Esponja já não é mais da minha época. Essa é antiga. Bem nostálgico. Quadrinhos mágicos. Oi, mas quantos anos vocês acham que eu tenho, né? Os desenhos da minha época é Caverna do Dragão, Thundercats. Pica-pau. A Pica-pau também, né? Mas Pica-pau até hoje, ainda bem. Pantera Cor-de-Rosa. Hoje eu nem sei mais. Hoje minha sobrinha vem com Ladybug, Lady não sei das quantas, nem sei do que se trata. Eu assisto com ela só para fazer graça. Tá igual eu com meu irmão. Um monte de desenho aleatório que eu nunca vi na vida. Então, né? Um desenho de gato que só, tipo, fala uma quantidade alta de gato, mas você só vê 3. Olha a arte, né? Mas é bom. Esse período passa tão rápido que a gente nem sente. Mas, gente, então, já que vocês não têm dúvida, então vamos ficar por aqui, né? Hoje a gente está terminando bem mais cedo. Mas, enfim, bom feriado de Páscoa para todo mundo. Mantenha assim isolamento para que a gente fique nos resguardem os nossos, né? Quem pode ficar, quem não pode, saia de máscara. Hoje eu saí de máscara.